Olá pessoal, vamos aqui para mais um vídeo, né? Desta vez sobre elementos de redação oficial. É um tema que geralmente cai uma ou duas questões em provas, né? De concurso público. E é bom sempre se ver quais são as normas que nós temos que seguir na administração pública para fazer as comunicações entre órgãos da administração pública ou também, às vezes, com os particulares. Os aspectos gerais da redação oficial. A redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. O ato normativo, uma lei, um decreto, um parecer. E as comunicações, pode ser um memorando, um ofício, um aviso. A redação oficial, ela deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, evitar não conter gírias, clareza, deve ser claro, conciso, né? Bem objetivo, não ser prolixo, formalidade e uniformidade, ou seja, existe um padrão. Toda vez que você for fazer um memorando, já pensou se cada órgão fizesse um memorando do jeito que ele quisesse? Vou fazer um ofício. Não, mas fica mais bonitinho assim. Vamos fazer assim, com letra tal, tamanho tal. Não, tem que haver um padrão. Pronomes de tratamento. Vossa Excelência, para as seguintes autoridades. Toda vez que você for dirigir as seguintes autoridades nos documentos oficiais, então vai usar Vossa Excelência. No Poder Executivo, Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministros de Estado, Governadores e Vice-Governadores de Estado e do Distrito Federal, Oficiais Generais das Forças Armadas, Embaixadores, Secretários Executivos de Ministérios e demais ocupantes de cargo de natureza especial, Secretários de Estado dos governos estaduais e prefeitos municipais, isso no âmbito do Poder Executivo. No Poder Legislativo, deputados federais e senadores, ministros do Tribunal de Contas da União, deputados estaduais e distritais, conselheiros dos tribunais de contas estaduais, presidentes das câmaras legislativas municipais. E no âmbito do Poder Judiciário, os ministros dos tribunais superiores, os ministros dos tribunais, os juízes, os auditores da Justiça Militar. O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos chefes de poder é Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo respectivo. Então, Excelentíssimo Senhor, Presidente da República. Excelentíssimo Senhor, Presidente do Congresso Nacional. Excelentíssimo Senhor, Presidente do Supremo Tribunal Federal. As demais autoridades serão tratadas com o vocativo Senhor, seguido do cargo respectivo. Então, vamos ver aqui como é que fica. Senhor senador, senhor juiz, senhor ministro, senhor governador. No envelope, o endereçamento das comunicações dirigidas às autoridades tratadas por Vossa Excelência terá a seguinte forma: a Sua Excelência, o Senhor, fulano de tal, ministro de Estado da Justiça, CEP tal, Brasília, Distrito Federal. Então, essa pessoa aí, ela é tratada por Vossa Excelência. Então, no envelope, vai se colocar a Sua Excelência, o Senhor, fulano de tal, ministro de Estado da Justiça, CEP tal, Brasil e tal. Vamos ver um outro exemplo. A Sua Excelência, o Senhor, senador, fulano de tal, Senado Federal, Brasília, Distrito Federal. E aqui para um juiz. A Sua Excelência, o Senhor, fulano de tal, juiz de direito da 10ª Vara Civil, Rua ABC, número 123, São Paulo. Então, esses aí os que são tratados por Vossa Excelência. Em comunicações oficiais, está abolido o uso do tratamento digníssimo, o DD, às autoridades arrolado na lista anterior. Então, não se usa mais o DD, o digníssimo. Vossa Senhoria
é empregado para as demais autoridades e para particulares. E o vocativo adequado é o seguinte: senhor fulano de tal, e no envelope deve constar: ao senhor fulano de tal, rua tal, São Paulo, SP. Pronto. Então, para os outros, as demais autoridades, para os particulares é Vossa Senhoria. E no envelope vai ao senhor fulano de tal. O padrão ofício. Há três tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma, ou seja, o ofício, o aviso e o memorando só são diferentes na finalidade dele, mas na forma dele, como eles vão ser feitos, né? Cabeçalho, o texto, o padrão do texto, as distâncias entre as linhas, essas coisas todas é um padrão chamado padrão ofício. Então, as partes do documento, né, do padrão ofício, o aviso, o ofício e o memorando devem conter as seguintes partes: tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que eu expede. Vamos supor aqui, exemplo, memorando número 123/2002-MF, Ministério da Fazenda. Então, esse memorando aqui, ele é de número 123 no ano de 2002, né? E o órgão é o Ministério da Fazenda. Outro exemplo aqui, um aviso, né? Depois a gente vai ver o que é. Aviso 123/2002 SG. Secretaria, não setor, sei lá o que, alguma coisa aí. OF, ofício 123/2002, MME, Ministério de algumas coisas aí. B, deve conter o local e a data em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita. Então, exemplo, Brasília, né, alinhado à direita. Então, Brasília, 15 de março de 1991. Então, lá em cima vai estar Brasília, 15 de março de 1991, alinhado à direita. Assunto, resumo do teor do documento. Então, você põe um exemplo. Necessidade de aquisição de novos computadores. Então, você está fazendo um memorando ou um ofício e você precisa botar o assunto. Então, você vai ter que dizer, resumir ali em algumas palavras o assunto que você está colocando naquele documento. Destinatário: o nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação. No caso do ofício, deve ser incluído também o endereço. O texto: nos casos em que não for de mero encaminhamento dos documentos, o expediente deve conter a seguinte estrutura: uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O fecho: o nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação. G, é a assinatura do autor da comunicação. H, identificação do signatário. Então, eu estou passando bem rápido isso aqui porque se a gente for detalhar muito, a gente não acaba nunca esse vídeo. E eu vou botar um exemplo para vocês verem como fica no exemplo. Aviso e ofício. Definição e finalidade. O aviso e o ofício são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas. A única diferença entre eles é que o aviso é expedido exclusivamente por ministro de Estado para autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais autoridades. Então, um aviso, ele só é expedido, só quem expede aviso são os ministros de Estado para autoridade de mesma hierarquia, enquanto que o ofício também é expedido por ele e pelas demais autoridades. Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si e, no caso do ofício, também com particulares. Então, o ofício, a administração pública pode mandar um ofício para um particular. Exemplo de ofício. Aqui eu interceptei aqui faltou o item 3, 4 e 5, porque senão ia conter o ofício todo no slide. Então, como visto, lá em cima tem ofício, número do 524, não sei se está muito pequeno, as letras.
1991, SG-PR, no Paraná. PR? Não, Paraná não. Algum setor aí que eu não sei qual é. Foi feito em Brasília, 27 de maio de 1991. A Sua Excelência, o senhor, deputado fulano de tal, Câmara dos Deputados, ele está endereçado a um deputado. O assunto, demarcação de terras indígenas. Aí, senhor deputado, vírgula. Aí vem o texto, tudinho aqui. No final tem o atenciosamente e o nome e o cargo. Então, isso é um modelo de como fica o ofício, né? Depois de todas aquelas normas, padronizações, então fica assim. E tem essas larguras aqui também, a distância do cabeçalho, né? Então, tudo isso aí é normatizado. E o exemplo de um aviso, né? Aviso número 45/SCT-PR, Brasília, 27 de fevereiro de 1991, a Sua Excelência o Senhor, é o nome e o cargo. Assunto, seminário sobre o uso de energia no setor público, aí, senhor ministro. Aí convido para atenciosamente o nome do signatário e o cargo do signatário. Agora vamos para o memorando. Memorando é o mais fácil. Definição e finalidade. É a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível, em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna. Então, o memorando ele só circula dentro do mesmo órgão. Então, é o mais fácil. A forma e a estrutura. Quanto à sua forma, o memorando segue o modelo do padrão ofício, com a diferença de que o seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa. Então, no memorando, você põe o cargo da pessoa que você está destinando o memorando. Exemplo, ao senhor chefe do departamento de administração, ao senhor subchefe para assuntos jurídicos. Então, no memorando, a única diferença é que ele é de circulação interna, né, do órgão, e ele vai conter, o destinatário é ao senhor chefe do departamento tal, ao senhor subchefe para assuntos jurídicos, vai sempre o cargo dele. Exemplo de memorando. Então, aqui está o memorando número 118/DJ, 12 de abril de 91, ao senhor chefe do departamento de administração. O assunto, aí tem aqui o desenvolvimento aqui, aí atenciosamente, o nome do signatário e o cargo do signatário. Exposição de motivos. A exposição de motivos é o expediente dirigido ao presidente da República ou ao vice-presidente da República para informá-lo de determinado assunto, propor alguma medida ou submeter à sua consideração projeto de ato normativo. Então, a exposição de motivos é destinada apenas ao presidente da República ou ao vice-presidente da República. E com essas funções aí, informá-lo de determinado assunto, propor alguma medida ou submeter à sua consideração projeto de ato normativo. Em regra, a exposição de motivos é dirigida ao presidente da República por um ministro de Estado. Então, em regra, quem vai enviar a exposição de motivos ao presidente da República vai ser um ministro de Estado. Exemplo de exposição de motivos. Mesmo jeito lá, EM, que é a exposição de motivo, número tal, Brasília, excelentíssimo senhor presidente da República. Aí vem o texto e respeitosamente, porque é uma autoridade, né? Então, as maiores autoridades é respeitosamente. Mensagem. É o instrumento de comunicação oficial entre os chefes dos poderes públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública, expor o plano de governo por ocasião da abertura da sessão legislativa, submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas casas,
apresentar veto, enfim, fazer e agradecer comunicações de tudo quanto seja de interesse dos poderes públicos e da nação. Então, a mensagem vai ser a comunicação oficial entre quem? Os chefes dos poderes públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre os fatos, né, que eu já citei aí. Um exemplo de mensagem, tá lá, mensagem número tal. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência o recebimento das mensagens números tais, tal, nos quais informa a promulgação dos decretos legislativos, número tal, de tal, relativos à exploração de serviços de radiodifusão. Ele está informando aqui. Correio eletrônico, isso aqui é muito pedido, então é bem interessante focar nesse aqui, porque é um meio atual, né? Muito usado. O correio eletrônico, o e-mail, por seu baixo custo e de celeridade, transformou-se na principal forma de comunicação para a transmissão de documentos. Então, observação. Deve-se evitar o uso de linguagem incompatível com uma comunicação oficial. Então, também você não vai mandar um e-mail, né, para um órgão, ou você não vai trocar e-mails na administração pública usando oi, fulano, ei, oi, não sei. Não, tem que ter uma linguagem compatível com a comunicação oficial, como foram vistas anteriormente. O campo assunto do formulário de correio eletrônico, mensagem, deve ser preenchido de modo a facilitar a organização documental, tanto do destinatário quanto do remetente. Então, você vai enviar um e-mail solicitando um material. Então, você vai lá, assunto, solicitação de material. Então, qualquer coisa que você for fazer através do e-mail, você vai dizer lá o assunto, até para facilitar para a pessoa que vai receber depois ordenar, arquivar esses e-mails. Os arquivos anexados à mensagem preferencialmente devem estar no formato rich text, se pronuncia assim. A mensagem que encaminha algum arquivo deve trazer informações mínimas sobre o seu conteúdo. Então, você vai anexar um arquivo, então você vai dizer assim, estou encaminhando em anexo o arquivo que contém tal, tal, tal. Você vai descrever mais ou menos, fazer um breve resumo. Sempre que disponível, deve-se utilizar o recurso de confirmação de leitura. Caso não seja disponível, deve constar da mensagem o período de confirmação do recebimento. Hoje todo mundo usa, né? A maioria usa confirmação de leitura, é bem mais fácil, porque na hora que a pessoa, o destinatário receber, abrir o e-mail, você vai receber um aviso lá, e-mail recebido, qualquer coisa assim. Nos termos da legislação em vigor, para que a mensagem de correio eletrônico tenha valor documental, isto é, para que possa ser aceita como documento original, é necessário existir certificação digital que ateste a identidade do remetente na forma estabelecida em lei. Então, assim, o correio eletrônico hoje é uma forma muito utilizada, então é muito provável que caia em concursos públicos. Se vocês gostaram do vídeo, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, enviem críticas, dúvidas, sugestões e até o próximo vídeo.